Seja bem-vindo ao canal Matemática Fácil com o professor Alderivo. Nesta aula, nós vamos estudar sobre divisão de números naturais. Vamos lá? Divisão de números naturais. Veja esta primeira situação. Vamos ler com bastante atenção, porque o primeiro passo para a gente poder resolver uma situação-problema é entender o enunciado. E para isso a gente precisa ler uma, duas, quantas vezes for necessário. Então leia comigo. Uma escola tem 432 estudantes e deseja distribuí-los, estes 432 estudantes, em equipes com o mesmo número de estudantes para participarem de uma gincana. Quer distribuir 432 estudantes em equipes com o mesmo número de estudantes. Logo, não pode haver uma equipe com mais participantes do que outra, correto? Nessas condições, é possível formar. Agora vem algumas perguntas. É possível formar 7 equipes? 8 equipes? 12 equipes? 15 equipes? Vamos responder cada uma delas. A primeira, será que é possível formar 7 equipes com estes 432 estudantes, distribuindo-os igualmente nas equipes? Para a gente poder resolver esta situação-problema, nós precisamos fazer uma divisão. Veja bem, ao ler essa situação-problema, nós percebemos que ela sugere a ideia de dividir uma quantidade em partes iguais. Ou seja, nós queremos dividir a quantidade de 432 em partes iguais. Toda situação-problema que sugere a ideia de dividir uma quantidade em partes iguais, nós resolvemos por meio de uma divisão. Vamos dividir 432 por 7 através do algoritmo da divisão. Veja. Como eu vou saber se é possível formar 7 equipes? Se essa divisão for uma divisão exata, ou seja, se o resto for zero, nós concluímos que é possível formar 7 equipes, porque todos os alunos foram distribuídos igualmente nas 7 equipes. Porém, se esta divisão não for exata, ou seja, se o resto não for zero, se sobrarem alguns alunos, significa que não é possível formar 7 equipes, porque sobraram alunos sem ser direcionado a nenhuma equipe. E caso forem direcionados esses alunos que sobrarem às equipes, vai acontecer que umas equipes vão ficar com mais alunos do que outras. E não é isto que o problema pede. Vamos realizar esta divisão. Nós precisamos saber primeiramente a tabuada de multiplicação por 7. Se nós vamos realizar uma divisão por 7, nós temos que saber a tabuada do 7. Para fazer uma tabuada da casa do 7, ou qualquer outra, é muito simples. É só seguir esta ideia. 7 vezes 1 é igual a 7. Nós já sabemos que quando multiplicamos um número natural por 1, o resultado é este mesmo número natural. Logo, 7 vezes 1 é igual a 7. A partir daí, para encontrar os demais resultados, eu vou acrescentando 7 a cada resultado que eu for encontrando. Por exemplo, se eu quero saber quanto é 7 vezes 2, eu vou fazer
7, que foi o resultado anterior, mais 7, que é igual a 14. Para eu saber quanto é 7 vezes 3, eu vou fazer 14, que é o resultado anterior, mais 7. 14 mais 7, 21. E assim por diante, sempre adicionando 7. 21 mais 7, 28, mais 7, 35. 35 mais 7, 42. 42 mais 7, 49. Mais 7, 56. Mais 7, 63. Temos a nossa tabuada pronta. Vamos iniciar a nossa divisão. Iniciamos começando da esquerda para a direita. O primeiro algarismo do número que nós vamos dividir é o 4. Como 4 é menor do que o divisor 7, nós avançamos para o próximo algarismo, formando o número 43. 43 dividido por 7, 7 vezes quanto se aproxima mais do 43. Pela tabuada, nós percebemos que 7 vezes 6 é igual a 42. Logo, 7 vezes 6 é o número que mais se aproxima do 43. Uma vez que 7 vezes 7 é igual a 49. E 49 já passa do 43. Escrevemos o 6 aqui neste espaço, embaixo do divisor, que nós chamamos de quociente da conta. 7 vezes 6 é 42, e de 42 para 43 ainda falta 1. Escrevemos este 1 que falta para completar os 43 embaixo dele, à sua direita. Correto? A seguir, abaixamos o próximo algarismo para dar continuidade à nossa conta. Nós abaixamos o algarismo 2 e colocamos ao lado do 1. Formamos, então, o número 12. 12 dividido por 7. Do mesmo jeito, 7 vezes quanto se aproxima mais do 12 sem ultrapassar o 12. Percebemos que é 7 vezes 1, porque 7 vezes 2 é igual a 14. 14 já é maior que o 12. Logo, é 7 vezes 1 que se aproxima mais do 12. Escrevemos o 1 no espaço dedicado ao quociente da conta. E vamos escrever agora o resto, quanto falta para completar o 12. Se 7 vezes 1 é igual a 7, para 12 faltam 5. Como não há mais algarismo para abaixar, nós terminamos a nossa conta e percebemos que trata-se de uma divisão que não é exata, porque o resto não foi zero. Sobraram 5 alunos a serem distribuídos nas equipes. Percebemos com isso que não é possível formar 7 equipes, justamente porque sobraram 5 alunos. Para uma melhor ilustração de que não é possível formar 7 equipes, vejam. Vamos supor que as equipes sejam a equipe vermelha, verde, azul, preta, laranja, roxa e amarela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equipes. Nós dividimos os 432 estudantes por 7 equipes. Encontramos 61 estudantes para cada equipe. Vamos colocar 61 estudantes em cada equipe, como vocês estão percebendo aí. Só que sobraram 5 estudantes. O que fazer com estes 5 estudantes? Não dá para colocar mais um aluno em cada equipe. O que eu posso fazer? Se eu colocar mais um aluno na equipe vermelha, mais um na equipe verde, mais um na equipe azul, mais um na equipe preta e mais um na equipe laranja, nós completamos os 5 estudantes que sobraram. 1, 2, 3, 4, 5. Porém, ficaram 2 equipes sem receber mais um aluno.
Sendo assim, as primeiras equipes vão ficar com 62 alunos e as duas últimas vão ficar com 61 alunos. E o problema é que a gente divida em partes iguais. Logo, não é possível formar 7 equipes, porque algumas equipes vão ficar com mais alunos do que outras. Escrevemos aqui: não. Pessoal, é importante a gente aprender os nomes dos termos de uma divisão. 432, que é o número que nós dividimos, ele é chamado de dividendo. Nós dividimos o 432 por 7. Logo, o 7 é chamado de divisor. O resultado da conta, no caso 61, é chamado de quociente. E o 5 é o nosso resto. Como eu falei, quando o resto é diferente de zero, nós dizemos que a conta não é exata. Se por acaso o resto fosse zero, se não tivesse sobrado nenhum aluno, nós dizemos que a conta é exata. Gostaria que vocês percebessem algo importante. Sobraram 5 alunos. Se tivesse 2 alunos a mais, se fossem 434 alunos, a nossa conta seria exata. Ou se tivesse 5 alunos a menos, o nosso resto seria zero. Se ao invés de serem 432 estudantes, fossem 5 alunos a menos, fossem 427, a nossa conta também seria exata. É importante notar também qual é o maior resto possível. Como o divisor é 7, o maior resto possível que nós poderíamos achar seria 6. O maior resto possível é uma unidade a menos que o divisor. Se o divisor é 7, o maior resto possível que eu poderia achar seria 6. Correto, pessoal? Será que existe uma maneira de verificar se nós respondemos a conta corretamente? Será que 432 dividido por 7 realmente é igual a 61 e sobram 5? Há uma maneira de verificar se a conta está correta. Nós multiplicamos o divisor pelo quociente e somamos com o resto. Se o resultado for igual ao número que nós dividimos, nós concluímos que a nossa divisão está correta. Vamos verificar. Vamos multiplicar o divisor pelo quociente. 61 vezes 7 é a mesma coisa de 7 vezes 61. 7 vezes 1 é igual a 7. 7 vezes 6 é igual a 42. Somamos agora o resto da conta. Mais 5. 7 mais 5 é igual a 12. Vai 1. 1 mais 2 é igual a 3. Abaixamos o 4. Perceberam que o resultado que nós encontramos é o mesmo número que nós dividimos? Por isso, nós dizemos que a nossa divisão está correta. Vamos agora para a nossa próxima pergunta. Será que é possível formar 8 equipes? Vamos fazer a nossa divisão. 432 dividido por 8. 4 é menor do que 8, vamos iniciar a divisão dividindo 43 por 8. Veja a tabuada do 8. Do mesmo jeito que na tabuada do 7, nós podemos encontrar os resultados somando agora 8 a cada resultado. 8 vezes 1 é igual a 8, 8 vezes 2 é igual a 16, porque 8 mais 8 é 16, e assim continua a sequência. 16 mais 8, 24, mais 8, 32, e assim por diante. 43 dividido por 8. 8 vezes quanto se aproxima mais de 43? Percebemos que 8 vezes 5 é 40 e 8 vezes 6 é 48. 8 vezes 6 é 48, passa do 43. Logo, o número que mais se aproxima é o 5.
8 vezes 5 é igual a 40. Escrevemos o 5 no espaço do quociente e vamos escrever agora quanto falta para completar o 43. Se 8 vezes 5 é igual a 40, de 40 para 43 faltam 3. Escrevemos o 3 embaixo do 43 à direita. Abaixamos o próximo algarismo, escrevemos ao lado do número que acabamos de escrever, formando o número 32. 32 dividido por 8, 8 vezes quanto se aproxima do 32? Percebemos que 8 vezes 4 é igual a 32 exatamente. Então, o número que nós estamos procurando é 4. Escrevemos 4 e vamos agora escrever quanto falta. Como 8 vezes 4 é igual a 32, de 32 para 32 é 0. Não falta nada, correto? Como o resto da conta é igual a 0, nós dizemos que a divisão é exata. Não sobrou nenhum aluno. Percebemos também com isso que é possível dividir 432 alunos em 8 equipes. Escrevemos então sim, correto? Não sobrou nenhum aluno. Cada uma das 8 equipes vão ter 54 participantes, todas com a mesma quantidade de estudantes. Vamos escrever o nome dos termos novamente. O 432 é o nosso dividendo, o 8 é o nosso divisor, o resultado da conta, 54, é o nosso quociente e o 0 é o nosso resto. Correto? Vamos para a próxima pergunta. Será que é possível formar 12 equipes? Vamos fazer a nossa divisão para descobrir. 432 dividido por 12. Veja a tabuada do 12. 12 vezes 1 é igual a 12. Para encontrar os demais resultados, nós vamos somando 12 a cada resultado. 12 mais 12, 24. 24 mais 12, 36. Mais 12, 48. E assim por diante, até completar a tabuada. Veja que 4 é menor do que 12. Vamos avançar para o próximo algarismo, formando o número 43. 43 dividido por 12. Vamos olhar na tabuada, 12 vezes qual número se aproxima mais do 43. Percebemos que 12 vezes 3 é igual a 36, e 12 vezes 4 é igual a 48, e 48 passa de 43. Logo, 12 vezes 3 é o número que se aproxima mais do 43. Escrevemos o 3 no espaço do quociente. Vamos escrever agora quanto falta para completar o 43. 12 vezes 3 é 36. De 36 para 43 faltam 7. Abaixamos o próximo algarismo e escrevemos ele ao lado do número que acabamos de escrever, ao lado do 7, formando o número 72. 72 dividido por 12, olhando a tabuada, nós percebemos que 12 vezes 6 é igual a 72 exatamente. Logo, o número que nós estamos buscando é o 6. 12 vezes 6 é igual a 72, e de 72 para 72 não falta nada. O resto, novamente, dessa conta é o 0. Nós dizemos que a conta é exata. E entendemos que é possível formar 12 equipes. Cada uma das 12 equipes vai constar de 36 estudantes, correto? Escrevemos então, sim, é possível formar 12 equipes. Novamente, o 432, que é o número que nós dividimos, é chamado de dividendo. O 12, que é o número pelo qual nós dividimos o 432, é chamado de divisor. O resultado da nossa conta é o quociente e o 0 é o nosso resto, correto? Vamos para a nossa última pergunta desta questão. É possível formar 15 equipes? Vamos fazer a nossa divisão. 432 dividido por 15. Nós precisamos saber a tabuada do 15 para facilitar o processo.
Veja a tabuada. 15 vezes 1 é igual a 15. Para encontrar agora os demais resultados, basta ir somando 15 a cada resultado. 15 mais 15, 30, mais 15, 45 e assim por diante. 4 é menor do que 15. Começamos então por 43. 43 dividido por 15. 15 vezes qual número se aproxima do 43? 15 vezes 3 já é igual a 45. 45 já passa do 43. Então, 15 vezes 2 se aproxima mais do 43, porque é igual a 30. Escrevemos o 2 no espaço do quociente. 15 vezes 2 é igual a 30. E de 30 para 43 faltam 13. Escrevemos o 13 embaixo do 43. 13. Abaixamos o próximo número e colocamos ao lado do número que acabamos de escrever, ao lado do 13, formando o número 132. 132 dividido por 15. Vamos olhar na tabuada para saber 15 vezes quanto se aproxima mais do 132. Veja que 15 vezes 8 é igual a 120. E 15 vezes 9 já passa do 132, porque é igual a 135. Então, 15 vezes 8 se aproxima mais do 132. Escrevemos o 8 no espaço do quociente. Vamos agora escrever quanto falta para completar o 132. 15 vezes 8 é igual a 120. Para 132, faltam 12. Não temos mais algarismo para baixar, a nossa conta terminou. Como o resto não foi igual a zero, dizemos que a conta não é exata. Concluímos então que não é possível formar 15 equipes com o mesmo número de estudantes, porque sobraram 12 estudantes. Eu não posso colocar mais um aluno em cada equipe, porque só sobraram 12 e são 15 equipes, correto? Escrevemos então não. Não é possível formar 15 equipes para a gincana, correto? Novamente, vamos escrever o nome dos termos. O 12 é o nosso resto. 432, que é o número que nós dividimos, é o dividendo. O 15 é o nosso divisor. E o resultado da nossa conta, o 28, é o nosso quociente. Vamos ver agora outra situação. Vamos ler. Para atravessar um rio, as pessoas utilizam um barco que consegue transportar 18 pessoas por vez. As pessoas precisam atravessar um rio de um lado para o outro lado. Para isso, as pessoas utilizam um barco. Porém, esse barco só consegue transportar 18 pessoas por vez. Se colocar um número maior de pessoas, é possível que o barco afunde, colocando em risco a segurança das pessoas. Continuando a leitura. Nessas condições, quantas viagens de barco são necessárias para transportar? Letra A, 270 pessoas. Letra B, 460 pessoas. Vamos à nossa primeira pergunta. Quantas viagens são necessárias para que o barco consiga transportar 270 pessoas, sabendo que o barco só consegue transportar 18 pessoas por vez? Ao ler atentamente esta situação-problema, nós percebemos que ela sugere a seguinte ideia: quantas vezes uma quantidade cabe em outra quantidade? Situações onde nós queremos saber quantas vezes uma quantidade cabe em outra quantidade, nós resolvemos também por meio de uma divisão. Nós queremos saber quantas vezes 18 cabe dentro de 270. A quantidade de vezes é a quantidade de viagens que o barco vai precisar fazer. Vamos realizar a divisão para descobrir. 270 dividido por 18. Precisamos da tabuada do 18 para facilitar
o processo. 18 vezes 1 é igual a 18. Os demais resultados nós podemos encontrar somando 18 a cada resultado. 18 mais 18, 36. 36 mais 18, se não souber de cabeça, é só fazer a continha de mais no rascunho e colocar o resultado. 36 mais 18, 54. 54 mais 18, 72. E assim por diante até completar a tabuada. Veja aqui, 2 é menor do que o 18. Vamos iniciar então a nossa divisão dividindo 27 por 18. 18 vezes quanto se aproxima do 27? Veja que 18 vezes 2 já passa do 27, porque é igual a 36. Sendo assim, 18 vezes 1 é o que mais se aproxima do 27. Escrevemos o 1 no espaço do quociente. 18 vezes 1 é 18. Para 27, faltam 9. Escrevemos o 9 embaixo do 27, à direita. Abaixamos o próximo algarismo e colocamos ao lado do número que acabamos de escrever, ao lado do 9, formando o número 90. 90 dividido por 18. 18 vezes quanto se aproxima do 90 ou é igual a 90? Percebemos que 18 vezes 5 é igual a 90 exatamente. Escrevemos o 5 no espaço do quociente. 18 vezes 5 é 90. Para 90, 0. Como o resto da conta é igual a 0, nós dizemos que a divisão é exata. Encontramos o resultado. Para transportar 270 pessoas, é necessário que o barco faça 15 viagens, correto? Vamos escrever a resposta: 15 viagens. Vamos escrever o nome dos termos. O 270 é o número que nós dividimos, por isso ele é chamado de dividendo. O 18 é o divisor, o resultado da conta é o quociente e o 0 é o resto, correto? Vamos agora à nossa próxima questão. Quantas viagens são necessárias para transportar 460 pessoas? Vamos fazer a divisão. 460 dividido por 18. Vamos saber quantas vezes o 18 cabe dentro do 460. A quantidade de vezes que o 18 couber em 460 é o número de viagens que o barco vai precisar fazer. Precisamos da tabuada do 18, nós já temos a tabuada aqui. Vamos iniciar a nossa divisão. Como 4 é menor do que o 18, vamos iniciar com o 46. 46 dividido por 18. 18 vezes qual número se aproxima mais do 46? Veja que 18 vezes 3 é igual a 54, e 54 já passa do 46, não pode passar. Logo, 18 vezes 2 se aproxima mais do 46. Escrevemos o 2 no espaço do quociente. 18 vezes 2 é 36. E de 36 para 46 faltam 10. Escrevemos esse 10 embaixo do 46. Abaixamos o próximo algarismo, 0, escrevendo-o ao lado do 10, formando o número 100. 100 dividido por 18. 18 vezes quanto se aproxima mais de 100? Vamos olhar na tabuada. 18 vezes 6 é igual a 108, já passou do 100. Logo, 18 vezes 5 é o que mais se aproxima do 100. Escrevemos o 5 no espaço do quociente. 18 vezes 5 é 90. E de 90 para 100 faltam 10. Escrevemos o 10 embaixo do 100. Não temos mais algarismo para baixar, a nossa conta terminou. Esta conta não é exata porque o resto não foi 0, correto? Pessoal, vamos responder a nossa questão.
Quantas viagens são necessárias para transportar 460 pessoas? Pela conta, nós encontramos 25, só que sobraram 10 pessoas. Essas 10 pessoas, o barco vai precisar fazer mais uma viagem para transportá-las. Logo, serão necessárias 25 viagens, mais uma viagem para as 10 pessoas, formando 26 viagens. Vamos verificar se nós fizemos esta conta certa. Para verificar se a conta está certa, basta multiplicar o divisor pelo quociente e somar com o resto da conta. Se o resultado for igual ao número que nós dividimos, no caso 460, entendemos que a conta está correta. Vamos lá? Vamos multiplicar primeiramente o divisor pelo quociente. 18 vezes 25. 5 vezes 8 é igual a 40, deixamos o zero e vão 4. 5 vezes 1, 5, mais 4 é igual a 9. Vamos agora para o outro fator, fator 2. 2 vezes 8, 16. Deixamos o 6, não embaixo do zero. Saltamos uma casa, escrevemos o 6 embaixo do 9 e levamos o 1. 2 vezes 1 é igual a 2, mais 1, 3. Adicionamos agora 0. 9 mais 6 é igual a 15. Vai 1. 1 mais 3 é igual a 4. Temos ainda que somar o resto da conta. Mais 10. 0. 5 mais 1 é igual a 6. Abaixamos o 4. Encontramos 460 como resultado, que é igual ao número que nós dividimos. Logo, a nossa divisão está correta. Vamos escrever o nome dos termos. O 460 é o nosso dividendo, que é o número que nós dividimos. O 18 é o divisor. O resultado da conta, 25, é o quociente. E o 10 é o resto. Correto? Então, recapitulando, sempre que quisermos saber quantas vezes uma quantidade cabe em outra quantidade, nós fazemos a divisão de números naturais. A seguir, nós vamos ver agora a relação fundamental da divisão. Na verdade, essa relação fundamental é a verificação para saber se a conta está correta. Veja, em uma divisão não exata, temos que o divisor é 5, o quociente é 14 e o resto é 8. Determine o dividendo dessa divisão. Tudo o que foi falado nós podemos representar da seguinte forma. O 5 é o divisor, o 14 é o quociente e o 8 é o resto. Vamos determinar agora o dividendo. Eu coloquei a letra D maiúscula para representar o dividendo que nós não sabemos. Pelos exemplos anteriores, para a gente poder determinar o dividendo da conta, basta a gente multiplicar o divisor pelo quociente e depois somar o resultado com o resto. É isso que nós vamos fazer. Veja a relação. O dividendo, representado pela letra D, vai ser igual a quê? Ao divisor 5 vezes o quociente 14 mais o resto, que é igual a 8. Vamos fazer os cálculos? Primeiramente, vamos multiplicar o divisor pelo quociente. 14 vezes 5 é a mesma coisa de ser 5 vezes 14. Não importa a ordem de escrever. Quem quiser colocar o 5 em cima e o 14 embaixo, vai dar o mesmo resultado também. Só que colocando o 14, que tem
dois algarismos em cima, fica uma conta mais bonita, mais organizada de se fazer. Vamos lá. 5 vezes 4 é igual a 20. Escrevemos o 0 e levamos o 2. 5 vezes 1 é igual a 5, mais 2, 7. Vamos agora somar o resto. Mais 8. 0 mais 8 é igual a 8 e abaixamos o 7. Logo, o dividendo da nossa conta, representado pela letra D, é igual a 78, certo? Agora eu vou apresentar, para terminar nossa aula, uma situação em que nós aplicamos esta relação fundamental da divisão. Veja, Paulo quis distribuir igualmente uma certa quantidade de doces de um pote em 20 saquinhos. Entendeu? Paulo quer distribuir igualmente, ou seja, ele quer colocar nos saquinhos a mesma quantidade de doces que ele tem em um pote. Correto? Sabendo que foi possível colocar 9 doces em cada saquinho e que ainda sobraram 4 doces. Agora a pergunta: quantos doces havia inicialmente no pote? Nós podemos representar tudo o que foi falado aqui através de, veja, o 20, que é a quantidade de saquinhos, é o divisor da nossa conta. Nós vamos dividir os doces do pote nos 20 saquinhos, correto? O 9, que foi a quantidade de doces colocada em cada um dos 20 saquinhos, é o nosso quociente. E os 4 doces que sobraram é o resto da conta. E o D está representando a quantidade de doces, né, que havia no pote inicialmente, é o nosso dividendo, correto? Então, dividindo esse número de doces que havia no pote em 20 saquinhos, dá para colocar 9 doces em cada saquinho e ainda sobram 4. Vamos descobrir agora qual é o número de doces que havia no pote inicialmente. Como esse número de doces está representando o dividendo, nós já sabemos que nós podemos determiná-lo multiplicando o divisor pelo quociente e depois somando o resultado com o resto. Vamos fazer isso? A relação é o dividendo, representado pela letra D, que é a quantidade de doces do pote, vai ser igual ao divisor, que é o 20, a quantidade de saquinhos, vezes o quociente, que é 9, a quantidade de doces que foi colocada em cada saquinho, mais o resto, que foram os 4 doces que sobraram. Vamos fazer a conta. Multiplicar primeiro o divisor com o quociente. 20 vezes 9. 9 vezes 0 é igual a 0. 9 vezes 2 é igual a 18. Vamos somar os 4 doces que sobraram, o resto da conta. 0 mais 4 é igual a 4. Abaixo o 8 e abaixo o 1. Temos 184. Logo, o número de doces que havia no pote inicialmente é 184, correto? O nosso dividendo é igual a 184. Falta ainda, pessoal, algumas observações importantes que nós precisamos fazer quando estamos trabalhando com divisão. Veja, nós não podemos dividir um número natural por zero. Veja, 8 dividido por zero não é possível. Como eu posso dividir uma quantidade para zero, para ninguém? Isso não existe em matemática. 8 dividido por zero, 18 dividido por zero, 25 dividido por zero. Não podemos dividir nenhum número por zero, correto? Próxima observação. A divisão de dois números naturais diferentes de zero nem sempre resulta um número natural.
observe que eu tenho aqui 115 dividido por 5 e no outro exemplo 18 dividido por 4. Ao dividir 115 por 5, nós encontramos. Como 1 é menor do que 5, nós vamos começar por 11. 11 dividido por 5, 5 vezes 2 é o que se aproxima mais do 11. 5 vezes 2 é 10, né? Para 11 falta 1. Abaixamos o próximo algarismo, escrevemos ao lado do 1, formamos 15. 15 dividido por 5 é igual a 3, porque 5 vezes 3 é 15. E para 15 não falta nada. Veja que a divisão de 115 por 5 é igual a 23. Deu um número natural, tudo bem, mas isso nem sempre acontece. Veja esta outra divisão. 18 dividido por 4. 1 é menor do que 4, então vamos iniciar por 18 mesmo. 18 dividido por 4. 4 vezes quanto se aproxima do 18? 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. Para 18 faltam 2. Veja que sobraram 2. Se eu quiser dividir até o que sobrou, eu acrescento um zero e coloco vírgula no quociente. 20 dividido por 4 é igual a 5, porque 4 vezes 5 é 20, para 20 nada. Pessoal, dividindo 18 por 4, nós encontramos um número que não é natural, é um número que tem vírgula, que nós chamamos de número decimal. Logo, a divisão de dois números naturais diferentes de zero nem sempre resulta um número natural. Certo? No primeiro exemplo, nós encontramos um número natural como resposta. Porém, no segundo exemplo, nós não encontramos um número natural. Nós encontramos um número decimal. Correto? Olha outra observação. O zero dividido por um número natural diferente de zero é igual a zero. Essa divisão agora é possível. 0 dividido por 3 é igual a 0. 0 dividido por 11 é igual a 0. 0 dividido por 32 é igual a 0. Quando dividimos o zero por um número natural diferente de zero, o resultado sempre será zero. E a nossa última observação: quando dividimos um número natural diferente de zero por ele mesmo, o resultado é 1. Veja, 17 dividido por ele mesmo. 17 dividido por 17 é igual a 1. 28 dividido por ele mesmo. 28 dividido por 28 é igual a 1. E 50 dividido por 50 por ele mesmo é igual a 1. Correto? Bem, pessoal, era isso que eu tinha que explicar para vocês na aula de hoje. Assista novamente a aula para tirar alguma dúvida. Pratique o algoritmo da divisão. Faça continhas em casa para vocês responderem. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês até a próxima aula. Até mais!